tô vendo alguns torcedores reclamarem das ideias do Diniz ali, mas eu não acho que o Vasco tenha feito uma partida ruim. Ainda assim, o São Paulo conseguiu vencer com os 12 desfalques, mas que também já não é nenhuma novidade para o São Paulo. Ele tá sempre com essa média de desfalques, né? Sempre tem uns desfalques novos, né? Por cartão, varia de 9 a 14 os desfalques do São Paulo por jogo no Campeonato Brasileiro. É um negócio impressionante e, assim, é muito importante para a tabela, né? Porque você falava em G6, acho que já nem existe mais o termo G6, né, William? Agora é G7. É G7, verdade. Com a confirmação da final entre Flamengo e Palmeiras, a gente já fala em G7, ou seja, o São Paulo ficou a uma posição da posição de Libertadores e mais. Hoje o São Paulo está na 8ª colocação. Se o São Paulo terminar na 8ª colocação, muito provavelmente é porque o Fluminense ou o Vasco estarão na 7ª colocação, o Cruzeiro certamente estará lá em cima. Então, o 8º lugar para o São Paulo também tem uma grande possibilidade de render vaga na Libertadores, dependendo de quem for o campeão da Copa do Brasil. Então, assim, essa vitória é gigante do ponto de vista da tabela, da disputa aí por uma 7ª colocação, que garantiria a vaga na Libertadores, ou mesmo por uma 8ª colocação, que pode garantir a vaga na Libertadores. Não era fácil e o São Paulo conseguiu vencer. Continha boa que você fez aí, Jean, porque é verdade, Palmeiras e Flamengo não vão descer tanto assim na tabela e um dos dois vai ganhar a Libertadores, já estão os dois na final. Então o G7 ele já existe, pronto, já tem a 7ª colocação. Isso. Se a gente pensar em G7, São Paulo tá 3 pontos. Aí tá quase todo mundo com o mesmo número de jogos agora, as coisas estão se ajustando, né, aos pouquinhos. Então estão faltando 3 pontos aí pro São Paulo colar no Fluminense no G7. E essa conta do G8 também é muito boa, porque a gente tá falando de semifinal de Copa do Brasil que vai rolar em dezembro. O Cruzeiro tá lá, é o 3º, o Fluminense tá lá, é o 7º, e até o Vasco que tá atrás do São Paulo tá lá também, né? Esse Vasco passa o São Paulo. E já com o Brasileirão definido. Já com o Brasileirão definido. Então o São Paulo abre bem a possibilidade, eu falei em G6, até pensando ali, de repente, até em vaga direta, né? Porque aí o São Paulo tá falando, a gente tá falando agora de uma pré-Libertadores pro São Paulo, que já seria muito bom, mediante o ano que o São Paulo teve, mas ele pode até sonhar com uma vaga direta, porque a diferença tá pequena, e vamos combinar que o Botafogo tá rateando bastante, né, Elton? Tudo bem? Tudo bem. Boa noite você, William, companheiros fãs de esportes. Lembrar que no ano passado o São Paulo foi 6º e foi para a fase de grupos. É isso. Então aconteceu isso na temporada passada também. Começou um jogo que parecia uma vitória culposa do São Paulo, mas depois se transformou numa vitória mesmo de um time que jogou melhor, né? Segundo tempo... o primeiro tempo parecia ali que o São Paulo não queria ganhar o jogo. E até o pênalti acontecer, existia até um Vasco melhor na partida, apesar de algumas defesas do Léo Jardim no primeiro tempo. Mas eu acho que no segundo tempo, até pelo fato do Vasco se expor um pouco mais na tentativa do empate, o São Paulo conseguiu controlar muito bem o jogo e conseguiu fazer 2-0 no final, na bela jogada do Ferreirinha, né? E o Luiz Gustavo, tempo afastado, um cara experiente, até um gol merecido, né? Pela resiliência dele, conseguiu fazer 2-0. Mas eu acho até que tem sido um resumo do São Paulo nessa temporada, e eu não estou só classificando o Campeonato Brasileiro, né? Porque o São Paulo disputou Libertadores, acabou ficando no meio do caminho, Copa do Brasil também, de um time que tem se reinventado de uma maneira forçada, né? Por conta dos desfalques. E isso aconteceu com o Zubeldia durante uma parte da temporada e eu acho que tem acontecido também com o Hernan Crespo nesse trecho do Campeonato Brasileiro, né, que hoje é a única prioridade do São Paulo. Mas como o Campeonato Brasileiro dá muitos presentes, porque o campeonato que dá presente para clube, né? Porque o 15º pode ir para a Sul-Americana, por exemplo. Já que o G6 virou G7, a Sul-Americana também, o G12 virou G13, né? Pois é, aí você vai abrindo para todo mundo. Vai abrindo Daqui a vaga pouco para todo o primeiro mundo. rebaixado belisca uma vaga. O fato é que o São Paulo vai encaminhando uma classificação para uma competição internacional na próxima temporada, que pode ser a Libertadores, justamente por ter vencido um confronto direto, já que esse bolo é gigantesco, cada jogo passa a ser um confronto direto numa busca por uma competição internacional. E vencer o Vasco, que vinha num viés de alta, né, um time que vem muito bem no campeonato e encontrou uma identidade, acaba sendo muito mais a vitória do resultado e da superação do que necessariamente do desempenho do São Paulo, apesar de eu achar que o São Paulo foi melhor depois que fez o primeiro gol, né? Até pela exposição do Vasco na partida e fazendo com que o São Paulo aproveitasse bem esses espaços no segundo tempo. Segundo tempo inteligente do São Paulo. Acho que até as chances no segundo tempo, né, Calçado, se a gente parar para pensar, a gente está vendo o lance do primeiro tempo, teve bola na trave, teve chance do Ryan também, até o pênalti do Lucas, que já foi nos acréscimos. Mas pra gente
parar e analisar o segundo tempo, muitas chances do Vasco, sim, mas talvez as mais agudas, até pelo espaço que o Vasco proporcionou, as mais agudas, as mais perigosas do São Paulo, né? Tudo bem, Calçado? Olá, William, companheiros. Boa noite para você que nos assiste, porque tem dois Vascos atualmente, né? Tem o Vasco com Verratti e o Vasco sem Verratti. Sim. Porque o Diniz, funcionando nesses últimos jogos, e é um momento... A gente não pode dizer que o momento tenha mudado em função de uma derrota. Vamos aguardar o desdobramento disso. Mas era um momento, talvez, sem dúvida alguma, melhor do Vasco. Com o Diniz encontrando uma outra forma de jogar. Havia toda uma dependência do Verratti, porque ele molda o time. Tanto que, no primeiro tempo, sem o Verratti, o time cruzou 11 bolas. No segundo tempo, ele entra aos 13, o Vasco foi para 33 cruzamentos. De 11 para 33, ou seja, 11 no primeiro tempo, 22 no segundo. É claro, o tempo vai passando e aí o cruzamento se torna uma alternativa, né? Uma alternativa. E quando entra o Verratti, ele é uma necessidade, quase uma obrigação, porque é como você aproveita o jogo. Então, é um Vasco que, com a bola mais rente ao gramado, um Vasco com a bola mais alta. E o Diniz coloca o Ryan por dentro, o Nuno aberto, tem o Coutinho. Quando tem o Coutinho, realmente você tem uma outra forma de lidar com a bola no meio de campo e de abastecer esses jogadores. Realmente fica estranho ter o Coutinho para apenas fazer a bola chegar no lado para cruzar para o Verratti. Então o Vasco fica entre essas formas de jogar. Mas tem um momento que precisa do Verratti, né? Agora, o Vasco fez um péssimo jogo. O pênalti, sim. Existem momentos nos jogos que eles são momentos determinantes para o resultado da partida. Obviamente é um pênalti. Isso aí não precisa contar para ninguém como segredo. O pênalti existe, não é que era um São Paulo seguro, equilibrado, tranquilo, né, pressionando o Vasco. O Vasco finalizou inúmeras vezes. O Vasco foi para, deixa eu ver a quantidade de finalizações aqui, 25 finalizações. Exato. 25. Só que o São Paulo acertou o dobro de vezes, chutando menos da metade. Isso que eu falei, a questão do segundo tempo, mais agudo. A gente viu nos lances ali, tem mais do Vasco, mas os lances do São Paulo são mais... Ele tem espaço para progredir num time dentro de uma equipe que sai, quer dizer, ele vai vertical, o São Paulo que vai com 3 zagueiros, vai com um meio de campo bem protegido, e na tentativa de, quem sabe, o Lucas decide. O São Paulo foi nessa base, né, com muitos desfalques. Então a vitória, pelo número de desfalques, pela quase que única forma de jogar, o São Paulo conseguiu um resultado extraordinário contra uma equipe que está num momento bom no campeonato. E aí tomou uma pancada muito forte. Mas o pênalti... foi engraçado loucura, que assim... Né? Existiu. A linha de jogo, a ideia de jogo do São Paulo foi essa, foi explorar contra-ataque. Acho que o São Paulo explorou bem o contra-ataque o jogo todo, porque no primeiro tempo também ele teve boas oportunidades ali, né? O Vasco pressionava e o São Paulo tinha esse espaço que era dado pelo Vasco para contra-atacar. Mas o curioso é que a exceção foram 5 minutos iniciais. 5, 6 minutos iniciais, quando o São Paulo bota uma pressão ali na marcação na saída de bola do Vasco, essa marcação impede o Vasco de jogar. Então foi algo surpreendente, até pelo contexto, pela conjuntura do jogo e os desfalques do São Paulo. Mas isso rapidamente mudou. A partir dos 10 minutos, acho que o jogo já toma aquele roteiro que a gente imaginava que seria o mais comum, com o Vasco tendo mais bola, tanto que o Vasco termina com mais de 60% de posse, tendo mais volume de jogo, acho que finalizou 25, 26 vezes por aí, mas o São Paulo levando perigo nos contra-ataques sempre, né? E acho que essa foi a tônica do jogo. Óbvio que no segundo tempo ia se tornar ainda mais a tônica do jogo, também pelas mudanças feitas pelo Diniz. Mas eu não condeno muito a atitude do Vasco. Há quem acha que ele abriu o time cedo demais, né? Quando ele tira um volante para colocar mais um atacante. Mas eu acho que, assim, dado o contexto do jogo e olhando para o que o Vasco conseguiu produzir, também não consigo muito crucificar essa decisão. O problema é que o Vasco não conseguiu fazer a bola entrar, por mais que tenha criado. O espaço que seria dado ao São Paulo foi dado, de fato, né? E em algumas o São Paulo desperdiçou e no final conseguiu matar o jogo. Mas eu acho que é aquele típico jogo que eu não consigo dizer que ninguém jogou mal. Acho que dentro das conjunturas ali, as duas equipes fizeram
no caso do Vasco, uma razoável para boa partida. Claro que o Vasco já jogou melhor em jogos recentes, sem dúvida, mas é que o Vasco vinha jogando muito bem. Hoje eu não acho que o Vasco tenha feito um mau jogo, e o São Paulo, por todo o contexto, eu acho que fez a partida, do ponto de vista tático, ideal. E foram um número de finalizações, um número altíssimo no jogo. 36. Estou falando entre as duas Sim, das duas equipes. Só para o número certo, o Vasco acertou 8 e o São Paulo 6 no alvo. Mas é um 25-11, né, no total. Quer dizer, você vê como o São Paulo foi melhor. Sim, né? E como assim, o jogo permitiu isso. Sim. Né? O Vasco não conseguiu barrar o São Paulo no número de finalizações e nem o São Paulo também barrar o Vasco. E acho que quando o William falar, as chances do São Paulo foram mais claras, eu acho que tem um pouco a ver também com o fato de que não tem jeito. Chance em contra-ataque... É isso, porque abriu. Chance em contra-ataque, em geral, ela é mais clara. Quer dizer, a tendência de que não... Bom, essa aí nem se fala, né? Aí o Rigoni realmente abusou da sorte. Eu digo abusou da sorte porque você imagina se o gol que sai logo depois é do Vasco e não do São Paulo, né? Ele não ia dormir essa noite. Mas no fim, o gol do Luiz Gustavo acaba tranquilizando tudo, inclusive para o Rigoni. Sabe o que é curioso? Diga. É a 4ª vitória do São Paulo como visitante no Campeonato Brasileiro. A gente lembra que em 2023 o São Paulo ganhou uma, que eu acho que foi o último jogo, inclusive, do São Paulo como visitante contra o Bahia, né? Ano passado ganhou 5. Ganhou 4 partidas como visitante, todas depois da pausa do Mundial, todas depois que o Hernan Crespo assumiu a equipe. A gente vê um São Paulo fora de casa também, jogando melhor. Né? Porque venceu o Internacional, venceu o Juventude, né? 2 jogos no Sul, ganhar Caxias é difícil. Sim. Viajou para Fortaleza, o Fortaleza na zona de rebaixamento, assim como o próprio Juventude ganhou do Fortaleza, e agora ganhando o Vasco, que é um time que a gente sabe que no São Januário joga melhor do que joga fora de casa. A notícia boa, Elton, diante disso que você está falando, é que o São Paulo agora só joga fora de casa. Exatamente. Esse ponto. Como mandante. Então, é nesse ponto que eu ia entrar. É nesse ponto que eu ia entrar. Obviamente, né, que o São Paulo vai jogar como mandante fora do Morumbi. Tem 3 jogos como visitante mesmo, né, na casa do adversário no Campeonato Brasileiro, mas já é, primeiro, uma evolução em relação à temporada passada, que o São Paulo terminou em 6º e ganhou 5 jogos como visitante. A gente sabe que é importante vencer jogos fora de casa para garantir, no mínimo, uma vaga na Libertadores, mas é o recorte do Hernan Crespo. É o recorte de um São Paulo que, depois que o Crespo assumiu, consegue vencer fora de casa. E a gente sabe, não lembro se foi o Abel Ferreira, acho que foi o Rogério Ceni que falou sobre isso. Pega a tabela do Campeonato Brasileiro e olha quantos times vencem como visitante. Mais de 5 jogos. Poucos. São Paulo já conquistou 4. Eu acho que isso é fundamental para um time que pelo menos tem como esse objetivo principal agora, não vai disputar o título brasileiro, pelo menos chegar à Libertadores do ano que vem. Mas assim,